Olá, está no ar o Produtor Quer Saber, que hoje recebe o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. Ele que vai fazer um balanço a respeito da atuação da ABPA no ano de 2016. Doutor Francisco, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, 2016 para nós da BPA, que tratamos de suínos, aves, ovos, genética, foi um ano muito difícil, muito complicado, como aliás foi para a economia brasileira como um todo. Complicado porque nós vínhamos de anos de bonança, crescimento na produção, no consumo e cada vez mais abrindo mercados novos mundo afora. Mas esse ano nós tivemos um impacto um pouco diferente com a falta de produto principal insumo, milho. Repentinamente o milho, que era um cereal e é estratégico para todos, começou a faltar em algumas regiões e o preço saiu de 25, 40, até 60 reais a saca. No ano de crise profunda que você não tinha como repassar ao consumidor. Simplesmente impossível. Então passamos a ter dificuldade para abastecer, empresas diminuíram turnos, produção e etc., até se adequarem. Mas quando nós conseguimos um fluxo normal de exportação, de importação de milho do Paraguai e da Argentina e abertura para os Estados Unidos, o preço ficou razoável, assim, bom para o produtor, mas bom também para a agroindústria, porque não há como você fazer essa compatibilização. E hoje nós estamos numa fase melhor, as empresas trabalhando a pleno, exportando bem, tivemos alguns meses de baixa, mas meses de elevação também, e não perdemos nenhum mercado, porque o Brasil não perdeu a sua essência, a qualidade do produto, a capacidade de produzir com sanidade, etc. Isso valeu muito para nós. Presidente, essa questão da falta de milho para justamente alimentar os animais, né? Trouxe consequências graves aí para o produtor, para a própria Associação Brasileira de Proteína Animal. Agora, de que forma que o Congresso Nacional também ajudou a ABPA a superar esse problema? Vocês da ABPA que estiveram várias vezes ali no Congresso Nacional. Em primeiro lugar, você sabe que o milho é o cereal estratégico, é o insumo básico. Farelo de soja e milho, 97% da ração, mas milho 70%. Então, faltou milho, o milho subia as nuvens, o preço já efetivamente comprometeu a atividade como um todo. O que nós fomos buscar no Congresso foi simplesmente uma parceria no sentido de compreender que nós não queremos sobretaxar as exportações em momento nenhum. O produtor nacional tem que ter liberdade, mas, por outro lado, a flexibilização também da importação quando necessário. Porque você sabe que no ano passado nós exportamos 30 milhões de toneladas de milho. E foi um ano normal, abastecemos o mercado interno, tranquilo. Esse ano houve uma quebra de 15 milhões de toneladas, da previsão e o que efetivamente aconteceu. Então era natural que a gente esperasse um ano difícil. Exportações comprometidas, já, para esse ano também, porque o milho brasileiro é um milho de excelente qualidade. É um milho de um país tropical e é diferente do milho de um país como a Rússia, a Ucrânia, etc. Então o mundo descobriu o milho brasileiro e veio para valer. Mas o preço, por sorte nosso, internacional, para a agroindústria foi estabilizando, porque era incrível, você vê em fevereiro desse ano, exportações de milho, que o produtor recebia R$30 e a agroindústria pagando R$60. Isso era um descasamento fantástico. Então nós fomos buscar essa autorização para importarmos milho dos Estados Unidos também, que tem excedentes muito fortes. Não houve necessidade de agregar esse produto ainda, mas está autorizado e já há negócios feitos também nos Estados Unidos. Isso para garantir o suprimento, que é o importante. E, por outro lado, também foi exportado milho brasileiro, o que é natural. Mas foi realmente um ano duríssimo para pilotar, por causa da escassez de milho
em decorrência de uma estiagem em algumas regiões produtoras do país. Perfeito. Agora, por conta dessa escassez de milho, presidente, houve, de certa forma, como o senhor disse, um aumento do preço para o produtor e, consequentemente, deveria ter aumentado o preço do produto para o consumidor no final das contas. Mas por que esse repasse para o consumidor não foi feito? É muito inteligente a pergunta, é exatamente isso. Porque o normal seria assim, o milho subia 100, implicou em 80% de aumento de custo, você repassar para o consumidor. Mas num período em que há uma recessão visível, 12 milhões de desempregados, é impossível, não há como. Então, nós vamos deixar brasileiros sem comer nenhuma proteína, porque o frango é a proteína mais barata, a carne suína também é uma proteína barata, boa, saudável, fantástica. Então, a administração disso significou muita perda para o setor, muita empresa parando, reduzindo turnos. Foi um ano extremamente complicado para a vida das empresas brasileiras, tanto de suínos quanto de aves. A normalização já vem acontecendo, porque há muito milho vindo do Paraguai, da Argentina e disponibilidade imensa ainda no Mercosul. Só para saber, segundo dados da Conab, nós temos ainda 15 milhões de toneladas de milho disponível na Argentina e uma tonelagem forte também no Paraguai. Fora excedentes enormes nos Estados Unidos, porque o milho perdeu força na produção de etanol. O etanol de milho passou a ser meio sem competição. Então, houve uma redução muito significativa lá, milho excedente nos estoques do mundo. Então, é interessante isso, porque o produtor que tem estocado imaginando, o milho vai a 200, equívoco. Não vai porque não há quem pague o custo disso. Eu estou falando do consumidor brasileiro que vive a crise em profundidade. Perfeito. Presidente, essa questão do milho já está sendo superada, como o senhor destacou, mas o prejuízo que o produtor tomou no início, até a metade desse ano mais ou menos, permaneceu. De que forma compensar esse prejuízo? Bem, olha, eu te diria que, como um todo, a cadeia desbalançou muito. Então, agora, nós estamos esperando, em primeiro lugar, que as importações feitas e o que possa fazer agora até o final do ano, elas normalizem o ano. E para o ano próximo que nós tenhamos uma primeira safra boa, uma segunda ótima, até para o produtor nacional, ele ser o grande beneficiário disso tudo. E até que tenha excedentes exportáveis, porque em momento nenhum nós advogamos criação de tarifas para o produtor, nada. Só a liberdade de ir e vir. E de quanto foi esse prejuízo para o produtor? A ABPA tem números? Não, eu acho que para o setor nós não temos como quantificar. Mas muitas empresas entraram em recuperação judicial, muitas empresas reduziram turnos e, inclusive, no mercado interno nós não crescemos nesse ano, não vamos crescer. No mercado externo nós vamos ter uma projeção de exportação maior para suínos, bem maior, e de aves idem, graças a Deus, que foi o que ainda nos deu uma sobrevida num ano muito complicado. Perfeito. Eu estou conversando com Francisco Turra, ele que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal e nesse primeiro bloco do Produtor Quer Saber fez justamente um balanço da atuação da ABPA neste ano de 2016. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta falando sobre as perspectivas para 2017 da ABPA. O Produtor Quer Saber volta já.